E aí, meu povo do... Lesson 7 Days. Tudo bem, meu povo? Estamos aqui mais uma vez, eu e a Daniela, para passar a lição do primeiro trimestre. Meu povo, lição hoje number 3. Vai lá, Daniela, mostra para eles aí qual é a lição. Daniela, qual é o título da lição de hoje? Uma casa para Deus. Uma casa para Deus, meu povo, um templo. Lembra que quando Deus falou com Moisés, ele falou assim: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Mas esse santuário, ele era móvel, ele se deslocava de acordo com que o povo andava no deserto, né? Nós sabemos que até chegar em Davi, que teve um plano maravilhoso de construir a casa de Deus, mas não pôde fazer porque era um homem de guerra, matou muita gente, e Deus prometeu que pelo seu zelo, pelo seu amor, o seu cuidado que ele teve, né, Davi, pelo seu carinho por Deus, por construir essa casa, que o seu filho o construiria. E nós chegamos então até a história de Salomão, o grande sábio, um homem temente a Deus, um homem que buscou a Deus porque disse assim: eu sou muito jovem e não sei o que fazer. Será que você, adolescente, tem tanta humildade para dizer para Deus: eu não sei como me portar, o que fazer, Deus meu, me dá sabedoria? Vocês sabem que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É só temer, ser humilde e ser obediente. Amém. Muito bem, meu povo, e a lição de hoje é uma lição magnífica, porque ele vai falar justamente dessa construção desse templo, da casa de Deus, da sua santa casa de oração. E para isso nós vamos ler o texto-chave. Vai lá, Daniela. Os que tocavam cornetas e os cantores, um uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor. Meu povo, pensa num momento magnífico, esplendoroso, maravilhoso, inenarrável, indizível, fantástico, faustoso, único, inigualável. Gente, que momento ímpar, sabe? O grande Deus agora se fez presente no templo. Vamos ressaltar o seguinte: Salomão levou 7 anos para construir esse templo. E um detalhe: Salomão construiu o templo de Deus antes do seu palácio. Isso demonstra a sua prioridade. O que Mateus 6,33 diz? Buscar o reino de Deus e as outras coisas, e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça. E todas as outras coisas te serão o quê? Acrescentadas. E Salomão levou muito a sério. Sabe por quê? Porque Salomão era o filho de Davi. E ele seguia os conselhos do pai. Ele reteve o que é bom, os bons exemplos de Davi, que Davi amava muito a Deus. Davi honrava muito a Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Claro que Davi errou e pecou, mas se arrependeu, mostrou um arrependimento sincero, puro e verdadeiro. E todas essas lembranças boas e o desejo que ele tinha de construir o templo ficaram marcados no coração de seu filho Salomão. Salomão foi muito abençoado, porque era uma pessoa humilde. Nós devemos buscar Deus em primeiro lugar para a gente ser feliz em nossas vidas, meu povo. Reconhecer a Deus como Criador, Salvador e nosso Redentor. Principalmente através de Jesus Cristo, seu Filho amado. Meu povo, agora veja bem. Salomão, com todos os cantores, com todos os tipos de instrumentos musicais, estava louvando e adorando a Deus, amém? Amém. Para a consagração desse templo. Diz que a cada 6 passos eles ofereciam sacrifícios a Deus, para que não houvesse qualquer tipo de irreverência, para que não houvesse qualquer tipo de falta de temor e amor e reverência a Deus. A grande pergunta é: será que nós, na casa de Deus, estamos tendo esse temor, essa reverência, essa adoração verdadeira a Deus? Meu povo, sabe onde foi construído esse templo? No Monte Moriá. Sabe o que significa esse nome? Foi onde Abraão ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício, a pedido de Deus. Foi uma grande prova para aquele homem. Naquele lugar, quando ele levantou o cutelo, um anjo segurou a sua mão, impedindo-o de fazer o sacrifício. E ali, Deus proveu um cordeiro
para o sacrifício, demonstrando que um dia o Salvador viria morrer por mim, por nós e por todos vocês que estão assistindo aí. Ali demonstrando ao universo que Deus provê as nossas necessidades, principalmente para o maior de todos os problemas da humanidade, que foi o pecado. Ali no grande Monte Moriá foi construído o templo de Deus. Digo outra coisa, nesse mesmo Monte Moriá foi onde um dia, quando o anjo destruidor estava destruindo Jerusalém por causa dos rebeldes, lembra quando Davi pecou, que ele fez o censo, que ele escolheu um dia de pestilência, porque ele disse: eu prefiro cair nas mãos de Deus, e que o povo estava revoltoso, porque tinha seguido Absalão, e tinha deixado Davi, e ainda estava murmurando. Pois é, quando o anjo destruidor estava matando milhares de pessoas, Davi foi ao Monte Moriá, ofereceu um sacrifício, disse que desceu fogo do céu. Gente, igual ao episódio de Elias. Elias estava no Monte Carmelo e derrotou os 450 profetas de Baal. Desceu fogo do céu e consumiu o sacrifício, igual Davi muito antes. Davi ofereceu sacrifício e foi aceito por Deus, e o anjo colocou a espada de volta na bainha e acabou a pestilência, acabou a morte dos rebeldes. Mais uma vez, a graça e a misericórdia de Deus está presente. Deus é o Deus da segunda chance. Deus, Ele olha por mim e por você. Lá dos altos céus, Deus inclina os seus ouvidos, os seus olhos, e está atento ao clamor do seu povo. E naquele tempo, meus irmãos, nesse momento de santificação, de oferecimento do templo, de consagração, Salomão se põe de joelhos, meus irmãos, orando e consagrando aquele templo a Deus. Ele disse assim, nem mesmo o céu pode conter o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nem mesmo essa casa pode conter ao Senhor. Mas nós estamos dedicando essa casa a Ti. Porque um dia o Senhor expressou o desejo de habitar entre nós. E essa casa foi feita com o melhor dos materiais de ouro, prata, de bronze. Gente, só o melhor. Quando a gente oferece as coisas para Deus, tem que ser o melhor. O sacrifício de um cordeiro tinha que ser sem mácula e sem defeito. Para Deus sempre o melhor. Sabe por quê? Porque Ele é o dono, Ele é o criador de todas as coisas. Se ofereça para Deus o teu coração, a tua vida, os teus planos, e tudo será bem sucedido. E de joelhos, porque a gente só se torna grande quando nós estamos de joelhos diante do grande Criador do universo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém, Daniela? Amém. É, meu povo. E ali Salomão mostrando reverência. Meus irmãos, às vezes eu fico triste, porque tu está na casa de Deus, onde Deus se faz presente. Porque tu sabe que o que torna santo um lugar é a presença de Deus. Moisés, por exemplo, quando chegou perto da sarça ardente, aquele lugar, aquela terra se tornou santa, porque Deus estava presente, e a voz diz assim, tira as tuas sandálias, porque o lugar onde tu pisa é santo. Meus irmãos, tirar as sandálias significa humildade. E reconhecer que Deus torna os lugares santos. Onde está a presença de Deus, há santidade. Meus irmãos, Salomão agora faz uma oração e oferece sacrifícios. Sabe? Oferece sacrifícios. E diz que desce fogo do céu. Olha, meus irmãos. Desce fogo do céu. E consome todo o sacrifício. Aquele fogo vai para dentro do templo como uma fumaça. E diz que o templo se enche de fumaça. Essa fumaça se chama Shekinah, que é a presença de Deus. Meus irmãos, algo sagrado. Ninguém pode nem ficar dentro do templo. Porque ali Deus aceitou o sacrifício, aceitou o templo. Ali é a casa de oração para todos os povos. Meus irmãos, a Bíblia diz assim, se o meu povo se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei suas orações aqui nessa casa de oração. Meus irmãos, às vezes eu fico temeroso, com medo das pessoas com conversas vãs no sábado dentro da igreja, com conversas banais, usando o celular, sem a reverência devida. Nos reportemos ao caso da visão de Isaías. Isaías viu Deus em seu santo templo, em seu santo trono, e os anjos, os querubins, os serafins, aqueles que tinham 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés,
e com duas eles voavam, e diziam Santo, 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 fazendo menção ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Meus irmãos, que tamanha reverência, amor e temor ao Deus vivo. E diz que também quando Isaías viu, o templo se encheu de fumaça. Veja lá Isaías 6. Mostrando a presença de Deus, o seu Shekinah, a presença divina. Meus irmãos, quanto amor e temor nós deveríamos ter quando estamos no culto sagrado, quando o pastor está sendo usado pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem de salvação. Mas hoje, vemos muita irreverência. Corre para tomar água toda hora, ir ao banheiro toda hora, conversas vãs, burburinhos, murmurações, conversas dentro da igreja, onde Abacuque 2:20 diz assim: cale-se diante dele toda a terra, vocês estão na presença do Senhor. Meus irmãos, quanto amor e reverência, quanta prioridade Deus tem. E aí, Salomão, agora, reverentemente, entra na casa de Deus. Ele oferecendo o melhor para Deus, em oração, em respeito. Sabe, Salomão tinha aquilo que a gente diz assim, ó, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando for velho não desviará dele. Pensa no homem que tinha retido do pai o que era bom, os seus ensinamentos. E assim somos nós temos que oferecer o que é melhor para Deus, colocar Deus com prioridade, ter amor e reverência a Deus. Meus irmãos, por isso o reinado de Salomão foi tão abençoado. Vamos ler então o flash de quinta-feira. Leia aí para nós, Daniela, o que diz? A cena era de esplendor incomum. Salomão, com os anciãos e os homens influentes, trouxe a Arca da Aliança de outra parte da cidade. A arca que representa o quê? Os 10 mandamentos, o caráter de Deus, algo sagradíssimo. Nós vemos que no passado muitas pessoas foram fulminadas porque tocaram, porque foram olhar dentro, porque não respeitaram. Lembra dos filisteus? De Dagon caído ao chão, sabe, das pessoas recebendo pragas. Gente, a lei de Deus representa o seu caráter. E tem algo que diz assim, ó, aqui está a paciência dos santos, que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Nós refletimos o caráter de Deus. Nós obedecemos os mandamentos de Deus, porque nós fomos salvos. E nós somos luz, nós refletimos a luz maior, que é Deus, que é Jesus, refletindo então o seu caráter. E agora você viu que momento ímpar, maravilhoso, os anciãos e todo mundo levando a arca de Deus. Continua, Daniela. Esses queridos objetos que mantinham viva a lembrança do período em que Israel vagueou pelo deserto, então encontraram um local fixo de moradia na esplêndida construção, com cânticos, música e com grande cerimônia. Que músicas você anda ouvindo, meus irmãos? Que tipo de música? Será que é muita música mundana que está ocupando tanto a tua mente? Pensa bem, nesse momento de consagração, de devoção a Deus, de amor, de entrega total, quantos hinos? Escutem mais hinos. A TV Novo Tempo tem tantos cantores maravilhosos. O Arauto do Reis com mais de 50 anos de existência. Sabe, tem tantos cantores bons, Jefferson Pilar, Laura Moreno, a Arte Trio, vamos, Daniel Ludic, gente, tem tanta, Jefferson Pilar, tanta gente maravilhosa. Vamos ouvir os louvores a Deus, vamos cantar, porque o louvor a Deus é também uma adoração. Continua, Daniel. Os sacerdotes levaram a Arca da Aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo. Correto. Ao olhar para a nossa vida, Deus tem se agradado com o que tem visto? Será que Deus tem se agradado com as músicas, com as prioridades da nossa vida, com o seu amor e reverência? Será que você tem se dedicado a Deus, tem levado o Evangelho, pregado, tem levado pessoas à Santa Casa de Oração, que é a nossa igreja? Deus abençoe a todos vocês, meu povo. Que nós possamos colocar Deus no centro da nossa vida, para que nós possamos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Tchau a vocês, espero ter ajudado mais essa lição. Tchau!